Boa noite. 20 horas, 30 minutos, 39 segundos, na capital da República. Muito bem, vamos aguardar um pouquinho. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver uma coisa aqui. Boa noite. Vamos enviar para mais aqui. Então, gente, boa noite a todos. Vamos começar a nossa live, né? Tradicional live de terça-feira às 20h30. E hoje o assunto é baseado numa caixinha, né? De como que eu consigo trazer clientes, né? Como prospectar clientes, vamos usar essa palavra, né? Isso é importante porque clientes, pacientes, como tu quiser chamar, eu chamo de cliente, né? Porque eu presto um serviço, então eu tenho clientes. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, justamente para contextualizar isso, é que eu vendo um produto, e esse produto é o meu conhecimento. Né? Esse produto é o meu conhecimento e a minha habilidade em conseguir, né, trabalhar o problema do cliente com a minha expertise. Então, isso significa que a primeira coisa que eu preciso saber é que eu tenho um produto e eu preciso expor este produto para o meu cliente. É a primeira coisa, eu acho que é o ponto pacífico, né? O fisioterapeuta ele precisa parar de achar de que ele tá ali e ele faz aquilo só para ajudar a pessoa. Não, isso é um trabalho, isso demandou anos de estudo, né? Vários cursos, vários, né, técnicas que teve que aprender, né? E isso precisa ser exposto, sim, quando tu está querendo atrair clientes. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quê? Gente, hoje em dia, para a gente prospectar clientes, primeiro, né, somos nós e toda a torcida do Flamengo, né? Ou seja, nós somos muitos e eu preciso me diferenciar disso, né? Dentro dessa massa, né, de colegas, de profissionais, eu preciso me destacar deles. Por quê? Porque senão eu vou ser mais do mesmo. Eu falo isso sempre, né, nas minhas lives e vou continuar falando disso sempre nas minhas lives, né? Se eu for mais do mesmo, eu não vou conseguir me destacar. Por quê? Se todo mundo faz a mesma coisa, então, né? Mas por que que o meu cliente vai vir para mim e não vai vir para o outro? Certo? Isso a gente pode depois discutir. Mas se eu estou pensando em prospectar clientes, né? A primeira coisa que eu preciso ter, né? Eu acho que é não ter neste caso, é não ter vergonha. Eu acho que uma das coisas que faz com que as pessoas... Deixa eu arrumar meu fio aqui, gente. Obrigado. Uma das coisas que mais atrapalha, eu acho, o fisioterapeuta é que ele não sabe se vender. Consequentemente, quando ele prospecta alguém, ele não consegue, né? Muitas vezes ele não consegue concretizar a venda.
Ah, Klaus, mas tu tá falando de venda, que coisa feia isso na fisioterapia. Não, tu vende teu tempo, tu vende teu conhecimento, tu vende tua habilidade. Sim, tu vende, porque tu precisa cobrar. Né? E aí, eu vou falar uma das coisas aqui que é necessário falar, né? Que é o que? Com relação ao que tu cobra. A maioria dos fisioterapeutas negocia o valor do seu atendimento. Negocia com o cliente. Legal. Ah, porque se eu não negociar, ele vai procurar outro. É bem possível. Mas a partir do momento que tu negocia o teu valor, e eu digo isso para um cliente que tu nem conhece, né? A partir disso, tu começa a mercantilizar o teu trabalho. Não, Klaus, mercantilizar é quando tu vende alguma coisa, mas tu vai continuar vendendo, tu vai atender de graça. Tudo bem, atende de graça. Existem situações em que, né, o código de ética ele permite que se atenda, né, de forma gratuita e é uma coisa muito restrita, inclusive. Se não, se tu não cobrar, tu está incorrendo em um grave problema de ética, né? Podendo ser processado pelo Conselho de Ética do Conselho. Muito bem. Aí eu vou fazer uma pergunta muito simples. Vocês já viram um médico barganhar o preço para que tu seja atendido por ele e não seja atendido pelo colega dele? Não. Mas fisioterapeuta faz isso. Que vergonha. Que vergonha. Não, mas é que se tu fizer um combo, se tu comprar um pacote, teu trabalho vai ser o mesmo. Né? Ah, não, tu tá trabalhando com desconto. Tá, até vou abrir mão disso. Mas via de regra, tu negociar o teu valor significa que tu não tem o teu valor. Teu valor ele sobe e desce, sobe e desce. De acordo com o quê? De acordo com o teu cliente, para que tu não perca o teu cliente. Aquele cliente que chega para ti e quer barganhar o preço, ele não é um cliente para ti. Deixa ele para outro. Eu sei, é difícil, né? Tu vai abrir mão do cliente, pô, a mão, na verdade, não vai abrir mão do cliente, né? Não quer abrir mão é do dinheiro que ele quer te pagar. Só que desse jeito tu não tem o cliente, tu tem só o dinheiro, ou seja, tu não consegue fidelizar teu cliente. Ah, mas com o passar do tempo eu vou mostrar o valor do meu trabalho. Barará. Não, esse cliente ele não quer saber do valor do teu trabalho, esse cliente quer saber é do teu preço. E se tu barganha teu preço, pronto, tu perdeu. Perdeu. Bom, mas a questão, né, da live de hoje era para falar sobre prospecção, né? Como arranjar clientes, né? Bom, hoje em dia, gente, a primeira coisa, né? O teu trabalho é o teu cartão de visitas. A forma como tu resolve o problema do teu cliente é teu cartão de visitas. Quanto mais objetivo tu for, fiz um post sobre isso. Quanto mais objetivo tu for, quanto mais autoridade tu tiver, ou seja, mostrar conhecimento, né, de causa que tu realmente resolve aquele problema, dando um prognóstico para o cliente e resolvendo ele dentro desse prognóstico, ou antes, inclusive, isso é autoridade. E isso é que faz com que tenha o boca a boca. Nossa prospecção de clientes hoje em dia ainda é o boca a boca. Sabe, a tia da avó, da mãe, da sogra, da fulana, pois é, ela foi atendida pelo Klaus e o Klaus disse que ia levar umas 3 semanas para resolver o problema. Mas ele resolveu
em 3 atendimentos, não em 3 semanas. Essa propaganda não tem valor. Não dá para te medir o valor dessa propaganda. Por quê? Porque essa propaganda ela é muito melhor do que qualquer coisa, qualquer pacote, combo, seja lá o que tu colocares na internet, seja no Instagram, no Facebook, no Google, seja lá onde for. Então, os teus primeiros pacientes eles vão sair por indicação. Indicação de quem te conhece, não de parente, não de amigo, mas pessoas que te conhecem, né? E que não tem necessariamente uma relação. Por que eu digo isso? Porque talvez a realidade de muitos de vocês sejam diferentes, né? Mas realmente o que o Rick Chester fala nas lives dele, e eu sigo ele aqui no Instagram, para quem não conhece o Rick Chester, né? Procura aqui no Instagram. E realmente, uma das máximas que ele diz é o quê? As pessoas mais próximas de ti não vão comprar o teu serviço. E sequer vão te indicar. Eu sei. Eu passo por isso. Eu passei e passo por isso. Então, é mais fácil tu atrair pessoas estranhas a ti, por indicação, sim, né? Do que pessoas que são familiares a ti, né? Te trazerem pacientes, né? Clientes, ou como tu quiser chamar. Bom, segunda melhor forma, pelo menos para mim, de atingir o meu público, né? Porque eu tenho 2 públicos, né? Tenho vocês aqui que me acompanham, que me seguem, que não é o meu público de pacientes, de clientes, certo? Então eu vou falar dos 2, né? Então, a melhor forma é o quê? Que eu tenho em relação a clientes é o Google Meu Negócio. Ah, mas lá é muito difícil? Sim, lá é muito difícil porque tem muita gente. Mas aqui também tem muita gente. E eu vou te dizer, tudo tem muita gente hoje em dia. Nós somos 300 e não sei quantos mil. Vou arredondar 320 mil fisioterapeutas no país. E não só isso, todos eles querem ficar em grandes cidades. Todos querem ficar nas grandes cidades e principalmente nas capitais. Então sempre vai ter muita gente, a concorrência sempre vai ser muito grande, seja aqui no Instagram, seja no Facebook, seja no LinkedIn, seja no Google. Mas, se tu quer prospectar clientes, tu precisa estar nesses ambientes. Por quê? Porque hoje em dia, quando o teu cliente ele tem um problema, ele nem sabe que tu existe. Mas o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai lá no Google. E lá vai aparecer uma lista, né, de fisioterapeutas, com suas especialidades, o que eles fazem, deixam de fazer, parará. E tu vai clicar. E normalmente tu clica entre os 5 primeiros que aparecem na tua frente. Tu não vai passar página por página, por página, por página. Então, se tu quer prospectar clientes pelo Google, a primeira coisa que eu preciso te dizer é o quê? Tenha em mente que tu precisa estar entre os 5 primeiros que estão ali. Eu, por exemplo, né, já estive entre os 5 primeiros, agora dei uma relaxada, não mexi mais no meu Google, né? Até ontem o Google mesmo me chamou para dizer que eu tinha que fazer alguma coisa lá, senão eu ia cair. Porque fazia muito tempo que eu não mexia. Aí fui lá, dei uma mexidinha. E não precisa de muita coisa para te manter, né, a tua página no Google. Né? Tu vai lá e faz a tua página no Google Meu Negócio, né? GMN, né? Google Meu Negócio, tem o aplicativozinho, tudo direitinho. Aí tu segue aquilo ali passo a passo. Mas é claro, existem coisas que tu precisa saber para fazer aquilo. Por quê? Porque tu precisa, né, concorrer. Tu concorre com os outros. Então, claro, tem o algoritmo do Google, tudo tem um algoritmo, né?
O Instagram tem um algoritmo, o LinkedIn tem outro algoritmo, e assim por diante. Tudo trabalha com algoritmo. Né? E o Google Meu Negócio, o algoritmo dele é o quê? Que tu esteja sempre postando, sempre estando o mais atualizado possível. Quanto mais tu atualiza, quanto mais tu alimenta aquilo ali, mais ele vai jogando aquilo como resultado nas buscas das pessoas. Então isso significa que teu ranqueamento vai melhorando. Então, tu escrever um artigo, né? Vai para lá. Muitas coisas que tu posta aqui no Instagram, posta lá também e isso vai melhorando o teu desempenho no Google Meu Negócio. E isso vai te jogando, o algoritmo vai te jogando entre os primeiros na página de pesquisa. Que são normalmente os que são mais procurados. E aí tu precisa ter, né, prestar atenção no quê? Precisa prestar atenção nas palavras-chave que tu joga quando tu né, coloca no teu Google Meu Negócio. Por quê? Porque essas palavras-chave têm que ser muito pensadas, porque são elas que vão atrair o cliente. Ou seja, quando o cliente joga lá na barra de pesquisa do Google e ele coloca lá, sei lá, atendimento domiciliar. Pum! Ele vai procurar tudo o que tem com relação ao atendimento domiciliar. No caso, ligado à fisioterapia que eu estou falando. Então, eu preciso ter esse tipo de cuidado e esse tipo de atualização. Né? Por quê? Porque não existe uma receita mágica e que ela vai fazer com que venha teus clientes. Né? Por quê? Porque, de repente, tu vai ter que rever a forma como tu coloca lá as tuas palavras-chave, né? Ou vai ter que refinar elas, ou vai ter que deixar elas mais básicas, né? As fotos que tu coloca, né? Aliás, esse negócio de foto eu quero falar em seguida quando eu for falar do Instagram, isso é importantíssimo. Então, essas coisas são importantes no Google para que tu te mantenha lá na tua, né, nas primeiras páginas. O ideal é que seja na primeira página, é óbvio, de busca, né? E tu esteja inclusive entre os 5 primeiros. Né? É importante que tu tenha avaliações, né? Então, cada vez que tu atende um cliente, ele tendo chegado a ti pelo Google ou não, tu pede para ele ir lá e fazer avaliações tuas, né? Te avaliar no Google, que não é só clicar nas estrelinhas, mas também escrever sobre ti. Né? Isso é muito importante, por quê? Porque isso também entra no algoritmo do Google e o Google então vai te jogando, né? Jogando sempre para cima na lista. Então são coisas que são bastante importantes e que tu precisa sempre te dar conta disso. Legal. Falei do Google. Instagram, gente. Que hoje é, né? Não sei o que é maior, né? Quer dizer, o Instagram ainda é infinitamente maior do que o TikTok, né? Mas eles estão indo para um lugar muito parecido, né? Apesar que no Instagram não tem dancinha. Nada contra dancinha, não é isso? Até porque eu tenho TikTok e no meu TikTok não tem dancinha, né? A gente pode usar o TikTok também para vender, certo? Tu tem essa possibilidade. Tu precisa simplesmente ter público. Não interessa o que tu está fazendo, tu precisa ter público, certo? Tu precisa ter uma audiência, tu precisa ter seguidores. E isso é o que acontece no Instagram e no TikTok, né? Hoje em dia o Instagram ele é muito mais em formato de reels do que, né, de postagem em si, né, postagem estática, né? Eu praticamente não faço mais postagem estática, eu faço sempre reels, né? De vez em quando eu faço ele estático, mas em forma de vídeo, né? E aí tu pode pôr música e coisas assim, né? Ou então eu faço aqui como tô falando com vocês, né? E tem uma resposta sempre muito boa. Mas se tu vai usar ele como trabalho, eu te diria o seguinte: trabalho é lugar de trabalho. Então não posta, por exemplo, fotos
de tu na praia, né? Por quê? Porque se tu está usando ele para divulgar o teu trabalho e chamar clientes, né? Bom, tu tem que saber muito bem qual é o teu nicho de mercado, qual é o teu cliente, né? Porque, por exemplo, olha só, eu trabalho com idosos, né? Eu não vou fazer postagem de eu na praia, de sunga. Eu trabalho com idosos, eu tenho uma imagem, né? Apesar de que o meu Instagram aqui, né, esse que eu estou falando com vocês, que vocês me seguem, esse meu Instagram, ele é voltado para o raciocínio clínico. Então eu não ponho aqui, não faço postagens disso. Eu uso, por exemplo, no Reels, nos fins de semana, ou quando eu vou jogar um beach, né, beach tênis, que eu jogo beach tênis, eu coloco alguma coisa pessoal, mas assim, ó, muito, muito, muito breve, muito pequena. Não, normalmente é nos stories, que é uma coisa que fica assim, ó, 24 horas e deu. Para eu mostrar que eu tenho uma vida também, como vocês. Né? Eu tenho uma vida pessoal, né? Uma vida particular, né? E que algumas coisas eu mostro. Tudo bem, até porque muitas pessoas elas se identificam com o estilo de vida que tu tem e aí muitas vezes começam a te seguir, certo? Mas assim, ó, não dá para misturar, por exemplo, nas postagens, o teu trabalho com o teu lazer. Então, tu queres ter um Instagram onde tu vai captar clientes, então ali tu tem que colocar somente trabalho. Somente o que tu agrega para os teus clientes, somente o que tu vai, como que tu ajuda o teu cliente. No caso, eu aqui, ó, eu faço todos os dias postagens, né, de raciocínio clínico, mentalidade empreendedora para fisioterapeutas, né? E aí, nos meus stories, que isso deve dar o quê? Menos de 10% de todas as minhas publicações de stories é a minha vida, né? Um pouquinho da minha vida particular, para saber que eu tenho um estilo de vida e assim por diante, né? Mas, quando eu estou pensando, então, né, para captar clientes, no Instagram eu tenho que falar só daquilo que eu faço. Boa noite, Dri Escobar, tudo bom? Estou falando justamente sobre como a gente captar, né, clientes aqui pelo, pelo Instagram. Né? Já falei antes do Google Meu Negócio, agora estou falando aqui no Instagram. Porque a tua imagem, né, e é o que tu passa aqui no Instagram, é a tua imagem, e agora passa a tua voz, é claro também, tudo isso, né? Mas é a tua imagem, né? A tua imagem profissional. Ela é muito importante. Então, misturar isso, por exemplo, assim, ó, com a tua ida para o Nordeste, aí tu tirou umas férias fora de temporada, aí tu vai lá e bate foto em cima de uma jangada lá no Ceará, Parará, e coloca lá em roupas de praia, coisa assim. Isso é incompatível muitas vezes com o teu trabalho, né? Então, muitas vezes, ao invés de atrair clientes, afasta o cliente. Então, precisa se ter muito cuidado com a imagem pessoal quando tu está tratando com os clientes. Por quê? Porque os teus clientes eles te procuram, né, pelo teu profissionalismo, pela tua capacidade, né, o valor que tu agrega, mas tem a tua imagem também. Tua imagem é importante. Então, tu conseguir, né, aliar essas coisas é muito importante. E aí entra também o conteúdo que tu vai publicar, né? Por exemplo, eu sou fisioterapeuta forense, certo? E eu tenho um Instagram só para fisioterapia forense. Lá, Dr. Klaus, fisioterapeuta forense. Esse aqui é o Dr. Klaus, fisioterapeuta. E eu ainda tenho uma outra conta que se chama Klaus Logs, que é a minha conta pessoal, que ela é fechada. Não entra ninguém que, né, ninguém que eu queira. Porque lá tem minhas coisas pessoais.
Lá é como eu manifesto o que eu quiser dentro do que o Instagram permite. Então, por lá não é um lugar para os meus clientes. Os clientes não vão nem conseguir ver nada minha lá. Aliás, se vocês forem ali, vocês não vão conseguir ver nada meu, ele está fechado. Só se eu te aceitar como amigo. Então, para que eu possa prospectar clientes aqui pelo Instagram, a minha imagem tem que condizer. E eu preciso também, né, aparecer. Ah, mas eu não gosto de aparecer. Pois é, mas se tu queres prospectar clientes ou pacientes, como vocês preferirem chamar, vocês têm que se expor. Não existe, né, um fisioterapeuta que vá ter clientes sem se expor. Tu tem que conversar com o teu cliente. Ah, mas eu sou muito envergonhado. Tudo bem. Então tu escolhe entre vender e não vender. Ou melhor, não é isso, não é vender ou não vender. É vender mais ou vender menos. Vender o teu atendimento, porque é o que a gente vende, né? Falando, né, para Dri e para Thaís que chegaram agora. Porque a gente vende o nosso serviço, a gente vende e nesse serviço está incluso a nossa imagem. Tá? Então, quer ver uma coisa? Vocês não vão ver uma postagem minha aqui, nesse Instagram, de eu vestido de motoqueiro. Eu faço lá na sexta-feira, porque eu vou sair, vou dar uma volta de moto de noite, aí eu faço um stories ali, né? Deu com a minha moto de capacete, com a minha roupa de couro, e só. Vocês não veem isso durante a semana. Tá lá, sextou. Legal. Mas, quando vocês olham e vão ver as minhas postagens, elas são todas direcionadas para o quê? Para aquilo que eu vendo, que é raciocínio clínico, que é mentalidade empreendedora. É isso que o teu cliente vem procurar. E normalmente o teu cliente quer te ver também. Ele quer saber quem tu é. Aí tu vai lá e tem só um monte de postagens dando dicas, certo? Mas as dicas, elas são as mesmas dicas que o cara pode pegar lá no Google. Posturas para prevenção de lombalgia. Pum, tu joga lá no Google, aparece um monte. Aí o cara pega, cola, copia e cola aquilo ali, faz um post. Tu precisa agregar valor no teu post. E falar de coisas diferentes do que se fala lá. Eu falo de raciocínio clínico e o quanto o raciocínio clínico pode agregar para ti, para que tu ganhe mais. O quanto a minha mentoria pode te ajudar para que tu ganhe mais. Não vou lá fazer um post, pegar um texto de outro e colocar aqui. Não, eu produzo meus textos. Eu produzo o meu material. Porque o meu cliente quer saber o que eu produzo, o que eu faço. Não é diferente para os meus clientes, pacientes. Eles querem saber o que eu faço, como eu trabalho. Tem lá uma foto de eu atendendo, né? Atendendo uma idosa. Paciente com AVC. Então, quando eu escolho o Instagram para isso, eu preciso ter muita clareza, primeiro, do meu público. Aliás, desculpe, antes do público não. Primeiro, meu nicho de mercado, depois o meu público. Porque no meu nicho de mercado, né, eu tenho meus concorrentes. Eu preciso me diferenciar dos meus concorrentes. Eu fazer mais do mesmo, porque daí tu pega o Instagram de um fisioterapeuta recém-formado. Todos eles fazem pilates, então lá tem pilates. Todos eles fazem dry needling, tem dry needling. Tudo bem, mas todos os outros fazem a mesma coisa. O que te diferencia? Tu precisa mostrar o que te diferencia. Por exemplo, assim, eu amanhã de noite, toda quarta-feira, eu faço uma aula. Eu não chamo mais de live, é aula. Por quê? Porque eu vou lá para o meu whiteboard e eu desenho tudo e explico como é que é a avaliação e a partir da avaliação o que eu vou fazer para tratar determinados assuntos que são jogados aqui por vocês na caixinha. Aliás,
né? Estimulo fortemente vocês a responder a caixinha, me dá, né? O que vocês gostariam de ouvir? Eu falar sobre raciocínio clínico. E aí, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o meu trabalho, como eu trabalho. Por quê? Porque as pessoas vão se agradar ou não. Quem não se agradou, tudo bem, porque a gente não agrada a todo mundo, mas tem gente que vai se agradar e vai começar a te seguir mais. E aí tu vai começar a entrar em contato com essas pessoas. Por quê? Porque se tu tá aqui, tu tá produzindo conteúdo, né? Tu tem que saber o que está acontecendo do outro lado. E aí tu tem que entrar em contato, né? Muitos de vocês eu já entrei em contato para saber se está agradando, se não está agradando, se gostaria que eu falasse disso, se gostaria que eu falasse daquilo, né? Porque tu precisa começar a criar uma relação com o teu cliente e não ficar de forma passiva que o cliente venha até ti. E vou dizer uma coisa para vocês, é bem difícil de sair dessa caixinha. Porque tu tem vergonha, porque tu tem medo, porque tu tem insegurança. Essas coisas, elas são, né, muito fortes na gente ainda. Mesmo eu, depois de 26 anos. Se alguém pensa diferente aqui do que eu falei, responde aqui para mim, né? Se acha que o que eu falei tem razão, me coloca aqui sim, que daí eu sei que vocês estão concordando comigo. Sim, vocês estão concordando, não é diferente do que eu estou falando, não é bem assim, só porque eu possa ter uma febre aqui do que vocês estão falando, né? Então, o que vai acontecer? Eu preciso produzir o meu conteúdo, porque eu preciso mostrar aquilo que eu faço. Porque é isso que eu vendo. Eu vendo o que eu faço. Eu vendo a minha habilidade, o meu conhecimento, né? A autoridade que eu tenho sobre o que eu faço vem da onde? Das coisas que eu mostro, né? Por quê? Porque antes do cliente chegar até mim, ele quer ver quem sou eu. E o Instagram é perfeito para isso, assim como é o Facebook. Porque são coisas que tu pode fazer diariamente, né? Que é diferente do Google Meu Negócio, onde no Google Meu Negócio tu vai lá fazer uma postagem, tá? Se tu fizer uma atualização a cada 15 dias, tá ótimo. O algoritmo deles lá não é um algoritmo tão ativo, tão, né, rotativo quanto esse aqui do Instagram. Então isso é legal de se dar conta. Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Muito bem. Então olha só. Débora Dalry. Então foi minha aluna, né, Débora? Eu acho que foi minha aluna. Dalry não é estranho. Muito bem. Só confirma, porque eu posso. Se tu foi minha aluna, foi há muito tempo atrás, eu acho. Então, gente, já falamos do Google, já falamos do Instagram. Aí vem o LinkedIn, né? A experiência que eu tenho com o LinkedIn, ela é até bem grande, até tenho ainda minha conta no LinkedIn, mas eu quase não uso ela mais. Porque o LinkedIn ele é mais voltado para questões corporativas, né? Quando eu falo em questões corporativas, na verdade é entre profissionais, né? Por exemplo, eu sou fisioterapeuta forense também, né? Não sou só fisioterapeuta clínico. Eu presto assistência técnica para advogados, causas trabalhistas, previdenciárias, enfim. E lá no LinkedIn eu me comunicava com eles, muito mais do que aqui no Instagram, por exemplo. Mas aí é de profissional para profissional, né? Tu vendendo o teu serviço para outro profissional e não para um cliente, né? E que eu saiba, e essa é a minha experiência, né?
Tu não tem uma grande captação de clientes pelo LinkedIn. As pessoas não vão no LinkedIn para procurar um fisioterapeuta. Elas vão no Google, que é a ferramenta, né, mais famosa de pesquisa, né, de qualquer coisa que tu quiser, né? Então, o LinkedIn, na verdade, ele tem lá seu algoritmo, tudo tem seu algoritmo hoje em dia, né? Mas ele não é uma coisa assim tão usada no sentido de procurar um profissional, né, de atendimento, né, de primeiro contato como, né, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo e assim por diante, né, procurando um atendimento. Mas é legal que tu mantenha lá algum, né, algum material teu e, de novo, sempre deixando bem claro, alguma coisa que tu produziu. Não que tu pegou lá e 4 dicas de como manter a postura sentado. Gente, todo mundo faz isso, gente. Faz uma coisa diferente. Faz uma coisa legal. Né? Coloca uma pitada tua, porque o teu cliente quer saber o que tu faz. E tu tem que te diferenciar dos outros. Senão tu tá fazendo mais o mesmo. É isso que faz com que a gente entre dentro da guerra de preços. Pá, mas se eu não fizer isso, eu vou perder o cliente. Se tu perder o cliente, é porque esse cliente não é para ser teu. O cliente que é para ser teu, ele vai vir pelo que tu agrega para ele, pelo valor que tu agrega. Esquece o dinheiro. Eu tenho que pagar aluguel. Eu sei, mas tu prefere. Me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Tu prefere atender 10 pacientes a R$ 30 por dia ou atender um por 300? O que é melhor? Me responde aqui. É melhor atender 10 pacientes a R$ 30 em um dia ou atender um paciente a R$ 300? O atendimento, né? O que é melhor? Não sei, eu prefiro atender um só. E aqueles outros lá? Bom, se tu quer trabalhar por aquilo, tu vai receber aquilo que tu atrai. Então, né, se a tua propaganda está atingindo só o pessoal que quer te pagar 30 pila, tu precisa rever a tua propaganda. Porque tu não está conseguindo prospectar dentro do teu nicho que tu escolheste. Teu público-alvo, teu cliente, ele está mal projetado. Por quê? Porque tu não está conseguindo atingir o público que tu quer atingir. Então, tu precisa rever isso. Ou seja, tu não está conseguindo prospectar o teu cliente. Isso é muito, muito sério. Muito importante e muita gente tropeça nisso. Tu pode ter lá teus clientes de R$ 30? Tenha. Mas não te enche de clientes de R$ 30. E limita muito, inclusive, porque tu tem que ter espaço para que os clientes de 300 venham. Até porque, né, o cliente de 300 ele não quer frequentar o mesmo espaço do cliente de 30. Tu precisa ter esse tipo de noção. Vai no hospital. Um hospital que atenda o SUS. Porque todos que atendem o SUS também atendem convênios. A entrada do SUS é por um lado e a do convênio é pelo outro. Eles podem até estar perto lá dentro, mas é diferenciado, porque as pessoas querem ser diferenciadas. Ah, mas isso é muito elitista, Cláudio, isso é muito feio, porque não, mas o mundo não vai mudar por causa das suas concepções.
Desculpe, é duro o que eu estou falando, mas ele não vai mudar por causa das tuas concepções. Então tu tem que trabalhar dentro das regras do jogo. Ou tu faz as tuas regras, claro que sim. E eu vou respeitar as tuas regras, claro que sim. Né? Cada um pode fazer as suas regras. Mas dentro dessas regras que tu criaste, né? Tu não vai conseguir atrair os clientes que tu quer, porque o cliente de 300 é um cliente exclusivo. Ele não quer te dividir com ninguém no horário dele. Ele não quer ele não quer saber se tu tem outros clientes para atender ou não. Ele paga R$ 300 para isso, para ser bem atendido e que tu resolva o problema dele. Pensa bem, se tu tem 10 clientes que tu tem que trabalhar a R$ 30 cada sessão de atendimento, nossa, tu tem que te desdobrar. No final do dia tu tá quebrado, tá cansado. Para atender 10 clientes. Isso se tu não atender 2 ao mesmo tempo, né? E tu vai querer atender, tu acha que o cliente que paga R$ 300, ele vai atender, vai querer ser atendido junto com outro, que tu fique te dividindo? Claro que não. Então tu precisa rever isso. Né? E é legal que tu coloque lá na tua prospecção que o teu tratamento é exclusivo, é personalizado. E tu vai ficar aquele tempo todo com ele. Né? Isso é muito importante. Então, olha só. Hoje a live não é tão longa, né? Que o assunto não é também, né? A não ser que vocês tenham alguma curiosidade, queiram fazer perguntas. Eu estou aberto a perguntas a qualquer momento. Então, o que acontece aqui? Já falamos do Google, né? Que eu ter uma página no Google Meu Negócio, ou mesmo eu ter a minha página na internet. É bem interessante ter a página na internet. E aí, de novo, as palavras-chave, elas são importantes, porque nessas palavras-chave são as que o Google vai usar, né? Tu precisa ter umas palavras-chave que sejam interessantes para quando as pessoas jogarem alguma coisa muito próxima, ou mesmo elas, pum, caia no teu site. Claro, né, para te ter teu site, normalmente sai um pouquinho mais caro, tu compra o teu domínio, que tu paga durante, né, acho que o que a cada 2 anos precisa renovar, alguma coisa assim, paga por mês, tu precisa, né, fazer tua página na internet, então tu precisa ter tu precisa pagar um web designer, né, é legal, é bacana. Eu estou fazendo a minha, né, do DRCF, né, Descomplicando Raciocínio Clínico Fisioterapêutico, que é a minha empresa, né, onde eu tenho as minhas mentorias, né, minha mentoria de raciocínio clínico e empreendedorismo, que é onde eu ensino, por exemplo, essas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu me aprofundo muito mais na minha mentoria. Ou seja, a minha mentoria, o carro-chefe dela é raciocínio clínico. Sim, né? Mas não adianta tu ter raciocínio clínico se tu não souber te vender. Não adianta tu ter raciocínio clínico se tu não souber prospectar clientes. Não adianta tu ter raciocínio clínico se tu não sabe cobrar. Não adianta tu ter raciocínio clínico se tu não sabe prospectar clientes. E é por isso que eu estou falando hoje, né, de como prospectar clientes aqui, falando muito por cima, né? A gente poderia falar um pouco mais aprofundado, levaria mais tempo, e assim por diante, né? Muitas vezes, né, em algumas masterclasses que eu faço, eu me aprofundo nisso. Mas são coisas que a universidade não te ensina. E é para isso que eu tenho DRCF. Sim, eu tenho DRCF para ajudar fisioterapeutas que têm dificuldade, né, com raciocínio clínico, com empreendedorismo, precificação, ou seja, tudo isso que eu falei. Né? E eu trabalho isso durante 6 meses. Durante 6 meses,
né? Eu vou trabalhar junto contigo para te ajudar a se desenvolver naquilo em que tu tem mais dificuldade. Claro, eu vou trabalhar tudo, mas aquilo se tu quer... Não, Cláudio, eu quero trabalhar nisso porque isso aqui eu tenho mais dificuldade. É nisso que eu vou trabalhar contigo. Essa é a função. Então, quando, né, nos meus posts eu sempre falo, eu ajudo fisioterapeutas a desenvolver o raciocínio clínico e a mentalidade empreendedora. Para quê? Para que ganhem mais. Gente, todo mundo gosta de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. E todo mundo se formou para ter uma vida boa. Para trabalhar, ajudar os outros, claro que sim, mas ter uma vida boa. Ganhar dinheiro. E como é que tu vai ganhar dinheiro se tu não cobra do teu cliente, se tu não sabe prospectar teu cliente? Como que tu faz isso? Isso são coisas que tu precisa aprender e que a universidade não te ensinou. Tu teve que aprender na marra, né? Ou tu tá aprendendo, né? E no DRCF eu te ajudo isso mais rápido. Por isso. Por quê? Porque eu tenho 26 anos de experiência nisso. Fui professor durante 19 anos, certo? Ainda sou professor. Sou professor há 19 anos, né? Tanto que amanhã tem aula, aí não perde minha aula amanhã, às 20 horas e 30 minutos aqui, né? Já está, inclusive, nos meus stories. Amanhã tem aula de epicondilite, certo? Raciocínio clínico na epicondilite. Depois eu vou fazer mais um postzinho para amanhã. Se o que eu falei aqui, né, são 21 horas e 17 minutos, se tudo isso que eu falei aqui fez sentido para ti, me manda um direct, vamos conversar. E eu te explico mais, né, sobre como funciona a minha mentoria. Minha mentoria é de 6 meses, a cada 15 dias tem encontros presenciais, né? Tu vai poder ter acesso a um grupo de WhatsApp para falar comigo, né? Em grupo, né? E tanto que a mentoria ela tem dois modelos, né? Tu pode escolher para uma mentoria que seja individual, onde fica eu e tu, né? Discutindo os teus problemas, as coisas que tu precisa, né? Ou pode ser em grupo também, né? Em grupo, ela é de uma forma, também tem encontros presenciais, só que é em grupo, né? Tem gente que não gosta de estar discutindo as coisas em grupo, abrindo, né, o seu dia a dia de atendimento. Outros já gostam, porque isso acrescenta mais, né? Eu, particularmente, acho que o grupo é muito legal, porque tu escuta a realidade de outros colegas e tu vê que não é muito diferente da tua. E que para que tu possa sair da caixa, para que tu possa fazer diferente, né, tu precisa dar esse passo. Não tem como tu atingir resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, de novo, se fez sentido isso que eu falei, tudo isso que eu falei aqui para ti, me manda um direct, vamos conversar, né? Tu pode me fazer as perguntas que tu quiser, né? Eu vou também te fazer várias perguntas, né? Porque a mentoria é uma coisa que ela é muito selecionada, né? E ela é para quê? Para que realmente o mentor, para que eu realmente possa te ajudar da melhor forma possível. Que eu possa ser o mais eficiente possível, que é assim também o raciocínio clínico. Né? Raciocínio clínico é para que tu tenha mais eficiência, mais objetividade, mais autoridade quando tu está tratando o teu cliente, para que tu resolva o problema dele mais rápido. E é isso que vai fazer com que tu possa ganhar mais. Tá bom, gente? Então, muito obrigado por estarem me acompanhando essa noite. Me sinto muito honrado. Se vocês quiserem entrar em contato, né, pode entrar em contato aqui pelo direct do Messenger também, apesar de que aqui na minha conta, né, quando vocês entram na minha bio, ali tem todos os meus contatos, clica ali
no link que tem ali, né? O Linktree. E aí vocês têm vários contatos ali que vocês podem entrar, né? Podem me mandar mensagem. Certo? Muito obrigado. E nos vemos amanhã às 20 horas e 30 minutos. Essa live aqui, eu vou subir ela para o meu canal no YouTube. E lá, né? Vocês podem se inscrever no meu canal, se vocês querem rever elas, se vocês querem rever ela, se vocês querem compartilhar ela com algum colega, porque achou legal e acho que ele precisa escutar isso também, tá lá, é só compartilhar, né? Todas as minhas lives são de acesso livre quando eu subo pro YouTube, certo? Te inscreve no meu canal, deixa o teu like, compartilha, comenta, né? Sugere aqui novos assuntos, certo? Que toda terça-feira eu tô aqui e falo sobre alguma coisa, sobre raciocínio clínico, sobre mentalidade empreendedora. Semana passada eu estava falando sobre mercado de trabalho com o Dr. Douglas Garcia, né? Volta e meia eu trago algum convidado, é muito frequente eu ter convidados aqui, certo? E é isso. Nos vemos logo mais. Um grande abraço para vocês, boa noite, um beijo grande. DRCF, te ajudando a ganhar mais.